Doutora Isabela, está me ouvindo? Ouço, consigo ouvir. Então vamos lá. Vamos, Eu fiz na aqui, imagem realmente não vai aparecer. infelizmente, uma pena, mas dá para a gente conversar. Vamos. Eu me apresentei, eu sou fotógrafa e minha formação também em Relações Públicas, pós-graduada em RH. E hoje eu estou aqui com a minha convidada especial, a doutora Isabela Franco Oliveira, que teve nesse tempo disponível para falar conosco. Ela é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais e ela é chefe da divisão especial em atendimento à mulher, ao idoso, ao deficiente físico e às vítimas de intolerância. Eu estou linkando, né, esses trabalhos meu aqui com essas pautas com a quarentena, né, questão a gente está em casa, as pessoas andam muito nervosas, né, doutora Isabela? É verdade, é verdade. Tá vendo, né? A gente tem acompanhado aí na mídia já há mais tempo, muita questão de feminicídio. A gente tem uma ideia que violência doméstica somente com mulher, não é, né? Com idoso, deficiente físico e vítimas de intolerância. Tivemos aí essa semana aquela morte trágica lá nos Estados Unidos, né, do George Floyd, que deu uma repercussão mundial, né, em questão aí de racismo. Então, eu queria trazer essas questões aqui na live hoje, gostaria que as pessoas que quisessem participar com perguntas ou fazer algum comentário também bem bacana. E a gente queria trazer para vocês que estão nos ouvindo algumas dúvidas, né, algumas orientações públicas também, porque a gente não imagina que às vezes as coisas acontecem pertinho da gente e a maneira da gente ajudar, a gente tem que estar informado também, né? Então, eu vou começar pelo seguinte. A violência doméstica, ela já vem, como eu falei, já vem acontecendo já há mais tempo, em todas as classes sociais, econômicas e sociais, né? A gente não está falando aqui só de um segmento aí da classe social. Nós estamos falando, e econômico, nós estamos falando no geral, tá? E com o tempo vem aumentando, e com a quarentena aumentou, doutora Isabela, o número Boa de noite, Grazi. Boa boa noite a noite. todos. Eu queria agradecer o convite e parabenizá-la aí pela iniciativa. Eu acho que é um tema tão Tá? importante de ser conversado, né? Ainda mais nesse E, período que estamos vivendo. E realmente a violência doméstica é contra todos os grupos vulneráveis, né? Então, tanto quanto a mulher, pessoas com deficiência, idosos, crianças, adolescentes, é uma preocupação da segurança pública, Polícia Civil, né, também. E o que acontece? Nesse período, desde março, quando começou a pandemia do coronavírus, e que foi orientado a questão do distanciamento social e de ficar em casa, a gente observou uma redução dos registros policiais, o que causa uma uhum, preocupação. Qual que é o uhum, receio? Como você bem falou, as pessoas estão mais nervosas, estão mais preocupadas, mais tensas, mais ansiosas, né? Com toda essa uhum, conjuntura que a gente vem vivendo. E muitas delas também com dificuldades financeiras. Então, esse momento é um momento muito delicado para todas as famílias. E estar em casa, né, com todo mundo junto, nesse contexto todo, pode sim trazer maiores conflitos, intensificar conflitos que já existiam. Então, a preocupação uhum. é que ocorre uma redução de registros, mas que, ao mesmo tempo, aumente a subnotificação. A gente acredita que essa redução pode ser em decorrência de uma maior subnotificação de casos. Então, as mulheres, né, idosos, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, continuam sendo vítimas dessas violências diversas, mas não estão conseguindo acessar os serviços, né? Não conseguem acessar a segurança pública para que as providências sejam tomadas. Então, realmente é uma grande preocupação. É, no dia 23 foram publicadas e entraram em vigor na mesma data duas leis estaduais bem importantes que eu acho que vale a pena a gente comentar. Uma das leis, Ótimo. ela obriga os síndicos e administradores de condomínio a denunciarem casos de violência
ou de suspeita mesmo de violência no que acontecer dentro desses condomínios residenciais para a polícia, para os órgãos de segurança pública, para que a gente possa tomar conhecimento e tomar as providências cabíveis. Então, a lei também traz que todos os condomínios devem ter cartazes afixados, de forma que os condôminos também se sintam encorajados e responsáveis por essa segurança dos demais. Então, a gente coloca a sociedade como todos responsáveis pela segurança, né, dos seus membros. E na mesma data, também no dia 23, vai ter uma lei estadual que estabelece que a mulher e crianças, adolescentes e pessoas idosas poderão registrar ocorrências policiais e bem como solicitar medidas protetivas através da delegacia virtual, tudo de forma online, com o objetivo de que ela não precise chegar à delegacia, não precise se deslocar até a delegacia para fazer o registro. Então, mostra que é uma preocupação do Estado, né, além da segurança pública, do Estado como um todo, com essas violências que vêm acontecendo neste período. E realmente... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode finalizar. Não, realmente a violência doméstica, né, que acontece nos lares, ela muitas vezes não tem testemunhas, né, ela é praticada às escondidas, a gente fala que são crimes clandestinos, que a gente não consegue ter testemunhas que presenciaram e que podem levar informações para a delegacia. E eles acometem todas as classes sociais, todas as raças, religiões. E, infelizmente, é uma realidade de muitas famílias. Semana passada foi muito interessante. Eu terminei uma live, eu estava entrando num grupo que eu participo e tinha uma outra participante do nosso grupo perguntando, gente, a minha amiga está sendo violentada pelo marido. O que eu faço? Quem que eu procuro? Quer dizer, as pessoas... A gente não tem conhecimento mesmo, né? O que fazer. E aí, em função disso, eu soube que a gente pode chamar o 190 e fazer o flagrante. E aí, a pessoa que está agredindo vai presa imediatamente. É assim mesmo que funciona? Isso, numa situação de emergência, né, daquele fato que está acontecendo naquele momento, ou que acabou de acontecer, a orientação é de fato acionar a Polícia Militar através do 190, os policiais vão comparecer ao local, verificar realmente se, né, se trata-se de uma violência, se aquela violência está numa situação de flagrante e, caso positivo, encaminha as partes para a delegacia para procedimentos cabíveis. E não na delegacia, a delegada vai analisar todas as circunstâncias, quais os crimes foram cometidos, se é o caso de solicitar uma medida protetiva de urgência ou se a vítima já tem uma medida protetiva deferida. E no caso de já ter uma medida protetiva e existir um descumprimento daquela medida, é um crime específico desde 2018, então o autor ele vai ser preso por aquele crime e responder por mais essa infração penal, além das violências que foram praticadas. Então é sempre importante todo mundo se sentir responsável, sim. A gente tem aquele ditado que falava, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, isso não pode mais persistir. Hoje a gente tem que meter a colher, sim, a gente tem que intervir. Se tiver conhecimento de qualquer violência contra mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência que são mais vulneráveis, deve sim fazer a denúncia para que as autoridades possam tomar as providências cabíveis. Ótimo. Uma situação também que eu já vivenciei, eu estava na casa de uns amigos, e tinha um prédio bem próximo do que eu estava, e da janela de onde eu estava, nós estávamos vendo um filho agredindo a mãe. Era uma pessoa bem idosa, sabe? E ele jogava almofadas no rosto dela, enfim. No caso desse, você liga para o 190, só que eles estão dentro do apartamento. Tem que ter um mandado de busca e apreensão para poder entrar no apartamento, ou numa denúncia dessa. Como que a gente pode fazer uma denúncia assim? Realmente a casa é um local inviolável, né? Mas aí a Constituição ela traz algumas exceções. E a gente pode entrar com uma ordem judicial durante o dia, ou é possível que a gente entre também quando estiver acontecendo um crime, uma hipótese de um crime ali de flagrante delito. Então, na hora que a polícia recebe uma denúncia, uma informação que existe, que está acontecendo um crime naquele momento, é possível, sim,
adentrar com todas as cautelas, claro, mas para realizar a prisão em flagrante daquele agressor. Então é possível. E a questão da pessoa idosa, a gente vê que a maior parte dos agressores são familiares, muitas vezes os filhos ou netos, né? Que infelizmente fazem uso de drogas, ou uso de bebida alcoólica em excesso, e aí por uma questão financeira, né, de querer um dinheiro, uma briga ali para comprar mais bebida alcoólica ou mais droga, acabam agredindo e violentando os próprios genitores. Realmente é uma realidade que existe. Infelizmente, né, doutora Isabel? Sim. Muito triste a realidade. Sim, com certeza. E a gente, no caso da pessoa que foi agredida, né, seja qual for, se não for no momento da violência, ela quiser fazer um boletim de ocorrência depois, como que ela deve proceder? Qualquer delegacia de polícia pode fazer o registro, né, da ocorrência policial e a qualquer momento. Então, ela teve uma violência que foi hoje, mas daqui uma semana ela não tem condições de ir naquele momento, ela está fragilizada, né, emocionalmente abalada, e daqui a alguns dias ela quer procurar a delegacia para fazer o registro, é totalmente viável fazer esse registro, não tem problema algum, e a delegacia vai tomar as providências cabíveis. Então, a gente vai verificar se tiver lesões corporais, tem alguma marca no corpo, é possível fazer um exame de corpo de delito para comprovar a materialidade daquele crime. E se a pessoa quiser a medida protetiva, no caso das mulheres, né, vítimas, elas podem solicitar também a qualquer momento, narrando aquela situação de violência que vem sofrendo em face daquele agressor. Então, a medida protetiva é um importante instrumento que foi trazido pela Lei Maria da Penha, lá em 2006. É uma solicitação da mulher vítima de qualquer tipo de violência, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre cada tipo que a lei traz, e ela faz uma solicitação para o juiz de medidas para proteger a integridade física e psicológica dela. Então, quais as medidas que são mais concedidas? Afastamento do agressor do lar, a proibição de contato desse agressor com aquela vítima e com familiares dela, proibição de aproximação. Então, o juiz determina que tem que ficar com uma distância mínima de 200 metros daquela mulher. Ou mesmo de frequentar determinados locais, como o local de trabalho dela, a faculdade que ela estuda, a escola, enfim. Tem que ser analisado cada caso concreto, para analisar quais são as medidas protetivas cabíveis, né? Então, é uma solicitação que a mulher faz para o juiz, e o juiz vai conceder as medidas de acordo com aquela situação. Então, é um importante instrumento, como a gente já falou, se tiver descumprimento, ele pode ser preso em flagrante, inclusive. Sim. Você me desculpe se eu estiver falando bobagem, que eu não sou da área, mas você disse que o juiz é que determina essa medida protetiva, a distância, por exemplo. Na delegacia, quando, por exemplo, no caso de mulher, foi agredida por um homem, aí ela vai à delegacia de mulheres, por exemplo, e já pede a medida protetiva. A delegada, no caso você, que é uma das delegadas, não pode fazer essa medida protetiva? Não. Recentemente teve uma alteração na Lei Maria da Penha que ela traz a possibilidade nas cidades onde não for sede de comarca, da autoridade policial conceder a medida de afastamento do agressor do lar. Mas são só nas cidades onde não é sede de comarca, então Belo Horizonte, por exemplo, não se enquadra. Belo Horizonte a gente tem que submeter esse pedido à análise judicial. A delegada de polícia não tem esse poder, essa atribuição de conceder medidas protetivas. Então, a gente submete isso à apreciação judicial. E nas cidades onde não são sedes de comarca, é possível, né, o delegado autorizar, determinar o afastamento do agressor do lar, mas ele submete aquela decisão à análise judicial também no prazo de 24 horas. Mas em Belo Horizonte, como é sede de comarca, a gente não tem essa possibilidade. Ok. Não, acho que é importante a gente ressaltar também que quando a mulher está numa situação de violência, ela não tem um local para onde ir, porque isso acontece, né? Ela sai de casa, ela mora com o agressor, ela sai de casa numa situação de violência, ela não tem para onde ir, ela não tem um local para ela ficar segura. Existem abrigos, casas-abrigos, que são locais que recebem essa mulher com seus dependentes menores, né, com seus filhos, e ela pode ficar ali até que a situação se resolva, e ela tem até que a medida protetiva seja concedida, até que ela tenha um local para ficar de forma segura. Então, a Lei Maria da Penha também trouxe
mais esse mecanismo, e hoje em alguns municípios, não são todos, mas em alguns municípios tem casas-abrigo para receber essas mulheres em situação de violência, até que ela tenha um local seguro para ficar. Aí também foge da minha área, mas é uma coisa que eu já ouvi. A Lei Maria da Penha, ela protege o homem que apanha de mulher também? Não, não. Tem isso não? Não, a Lei Maria da Penha, ela é aplicada para mulheres em situação de violência, né? São mulheres É, mesmo. isso, Sim. numas Eu violência. conheço a história da Maria. Isso. Mas é porque eu já ouvi isso, eu falei, não sei se é verdade ou não. Melhor na fonte. Não, Ah, não. O que a gente e as... aplica é para mulheres trans, isso é possível. Então, mulher trans, vítima de sim. violência baseada no gênero, né? E a Lei Maria da Aham, Penha é uma lei afirmativa com base no gênero, mulheres que são vítimas em razão de serem mulheres, né? É, sim. então, mulheres trans também é possível aplicar a Lei Maria da Penha com a concessão de medidas protetivas e todos os mecanismos de proteção que a lei traz. E as ocorrências maiores são mulheres, idosos, vítimas de intolerância ou deficientes físicos? O maior número de ocorrências que aportam, eu acredito que mulheres. Eu não tenho agora uma estatística para confrontar esses grupos específicos, né? E a gente tem que ver qual que vai ser a violência praticada também. Mas quando a gente fala num contexto de violência doméstica, como um todo, o número maior realmente são de mulheres. E a gente vê mulheres de todas as idades, né? Então ela pode começar ali desde a infância, sendo vítima de violência doméstica, começa bem na infância, na adolescência, e vai até a fase da terceira idade. Então, até a pessoa idosa, ela é vítima também de violências domésticas das formas mais diversas possíveis. Então, a gente tem a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. A violência física, que a gente consegue ver com mais facilidade, né? Que deixa marca, o tapa, o soco, o arranhão, a violência física. A gente tem a violência moral, que quando é aqueles casos de injúria, difamação e calúnia, né, que o autor ele posta diversas mensagens na rede social tentando denegrir a imagem daquela mulher, isso é uma violência moral. A violência patrimonial, quando danifica, por exemplo, objetos de propriedade da vítima, danifica o celular, destrói objetos de trabalho dela, então essa questão é uma violência patrimonial. A violência sexual, quando obriga a mulher a praticar sexo sem ela querer, proíbe ela de usar métodos contraceptivos, obriga ela a praticar um aborto, por exemplo, obriga ela a fazer sexo contra terceiras pessoas que saem à vontade dela. Então, tudo isso é uma violência sexual. E por último, e eu acho que a mais séria, é a violência psicológica, que é uma violência muitas vezes silenciosa e que as mulheres, por vezes, não conseguem se identificar, se reconhecer numa situação de violência. Porque a violência psicológica, além da ameaça, que é mais plausível, é mais fácil de ser identificada, quando a gente fala em violências ali de controle, de um ciúme excessivo, de um monitoramento mesmo daquela mulher 24 horas, né? De saber onde ela vai, com quem ela vai, onde ela vai ficar, de controlar mensagens de WhatsApp, e-mails, ter acesso a essas redes o tempo todo, com o objetivo de com a desculpa que é o amor demais, é o ciúme, mas na realidade trata-se de uma violência psicológica. E essa aí eu entendo que é a mais difícil de ser identificada e da pessoa se reconhecer, né, e ser vítima de uma violência. E é importante a gente ressaltar que muitas vezes a violência psicológica a gente não consegue encontrar um crime, a gente não consegue criminalizar aquela conduta, mas nada impede de ser determinada uma medida protetiva para aquela mulher. Então, ela, vítima de, o agressor, ele me controla, ele não permite que eu encontre ninguém, ele controla a minha vida de forma que eu não consigo mais sair, eu não consigo ter contato com nenhum amigo. Às vezes a gente não consegue colocar um crime específico, mas é possível sim a expedição de medidas protetivas de urgência. Porque a medida protetiva ela não tem uma ligação específica com essa questão criminal. Então, sim, você colocou aí bem, né, que essa violência psicológica, que até a própria mulher tem essa dificuldade, né, de ficar. E nós temos também a outra situação que eu vejo que pode ocorrer muito, a mulher está sofrendo qualquer tipo de violência, ela está humilhada, ela está com a autoestima baixa, enfim.
e ela fica sem coragem, né, de fazer a denúncia, e precisa, às vezes, de uma pessoa, né, para poder encorajá-la a ir até uma delegacia e fazer a denúncia. Não tem muito essa situação? Com certeza. Tomar coragem de denunciar, porque eu falo que a violência doméstica não é igual a um furto, né? Você passou na rua, levaram o seu celular. Você não conhece aquela Sim. pessoa. O agressor é uma pessoa desconhecida, você não tem qualquer relação com ele. Agora, a violência doméstica, o agressor é uma pessoa muito próxima, há uma relação ali de afeto, né? E às vezes a pessoa que você escolheu para passar a sua vida, né? Você escolheu aquele homem para você se casar e ele torna-se um agressor, ou sempre foi, mas a gente não tinha reconhecido até então. Então, Uhum. realmente, as mulheres vítimas de violência doméstica precisam de um apoio muito grande, um apoio psicológico. Muitas vezes elas chegam acompanhadas de amigas, de familiares, para ter força para denunciar e às vezes o agressor faz como é que eu posso dizer? Uma questão psicológica tão grande nessa mulher que ela se sente culpada, né? Ela é louca, assim, você é louca, a culpa toda é sua, e a mulher ela vai se sentindo culpada realmente. E ela acha que todos aqueles problemas que estão no relacionamento é em decorrência da conduta dela mesma. E, então, realmente é muito importante esse grupo de apoio para encorajá-la, mostrar que realmente ela não tem culpa de nada, né? A culpa é do agressor e que ela Uhum. precisa sim sair desse ciclo de violência, porque existe um ciclo de violência muito formado que a gente fala, como que é o que funciona o ciclo? Primeiro tem uma parte da tensão, que é onde começa aqueles conflitos, qualquer coisa é motivo para uma discussão, e a mulher ela começa assim, a gente fala que é a fase do pisar em ovos, ela tenta deixar de fazer determinadas condutas para não desagradar o agressor, para evitar realmente que ele fica nervoso, ele briga, ele xinga, enfim. Só que tem uma hora que chega na parte da explosão, que é a fase da agressão, da própria violência propriamente dita. E muitas Uhum. vezes acontece a violência física nesse caso. E depois o agressor ele se arrepende, pede desculpas, aí vem a fase da lua de mel, que é a fase do perdão. E muitas mulheres elas vivem aprisionadas nesse ciclo, né? Então, e aí depois a lua de mel retorna para a fase da tensão. E aí, a esse ciclo, a ideia é que essa fase da lua de mel, a fase que o casal está bem, fique cada vez menor. E para a mulher reconhecer, admitir e conseguir se fortalecer para sair de um relacionamento é muito complexo, né? Porque Uhum. a dependência emocional ela é muito séria. Então, em muitos casos, a gente percebe que não existe uma dependência econômica em relação ao agressor, mas sim uma dependência emocional. Então, contar com essa rede de apoio, né, com amigos, familiares, pessoas que apoiem essa mulher e mostrem que ela realmente ela precisa de ajuda, que ela não está sozinha, que ela tem a quem recorrer, é muito importante. E a polícia tem um, como é que eu chamo? Um setor que faz esse acompanhamento, esse acolhimento dessa pessoa que foi violentada? Em Belo Horizonte, a delegacia de plantão funciona 24 horas e atende essas mulheres em situação de violência. Todas as equipes, né, que trabalham em regime de plantão, elas contam com pelo menos uma psicóloga. O objetivo é Uhum. realmente fazer esse acolhimento, atender essa mulher, mostrar para ela as possibilidades, a decisão é dela, a escolha é dela, mas a gente tem a função de quê? De mostrar para ela quais são os caminhos que ela pode tomar. E a polícia atua também como uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, tem vários órgãos, cada um com a sua função, e a partir daquele momento que a vítima é atendida na delegacia, ela é encaminhada para os demais órgãos. A gente faz esse encaminhamento para centros de referência especializados em atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. Então, a partir dali, ela vai fazer um acompanhamento psicossocial para Sim. conseguir superar, né, a violência que ela sofreu e realmente quebrar esse ciclo de violência. E pode falar. Em Belo Horizonte, nós temos uma delegacia de mulheres, são várias. Como que funciona, onde que fica, para as pessoas se informarem? Em Belo Horizonte, a gente tem 4 delegacias, mas elas funcionam no mesmo prédio, então o local é o mesmo. Fica no Barro Preto, na Avenida Barbacena, número 288.
Então, ali que a gente recebe todas as denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher e apura, né, todos os fatos. A delegacia recebe as denúncias que são feitas através do 180, que é um canal do governo federal, que recebe denúncias de violência contra a mulher. Então, todas essas denúncias chegam para a delegacia para serem apuradas também. Uhum. Ok. E a gente está falando aqui de violência de mulher. Normalmente a gente pensa logo no marido, no companheiro, né? A pessoa que ela tem um vínculo afetivo ali, um relacionamento, homem e mulher. Uhum. Mas acontece também de outras formas, não é? Pode ter, assim, sei lá, um irmão, um vizinho, alguém assim. Sim, com certeza. A Lei Maria da Penha, ela traz a violência contra a mulher ali, vai se aplicar todas essas garantias que a lei traz, a violência ocorrida no âmbito doméstico. Então, qualquer pessoa ali que reside naquele local e utiliza dessa condição para praticar violência, a Lei Maria da Penha vai enquadrar. Então, há casos, por exemplo, que uma empregada doméstica em relação ao patrão, é possível aplicar a Lei Maria da Penha. Outros casos de violência familiar, no âmbito da família. Então, o irmão, o primo, o pai, o avô, o filho, o neto, o cunhado, todas essas todas essas pessoas ali do âmbito da família, a gente pode também aplicar a Lei Maria da Penha. E na relação íntima de afeto, que você trouxe, Grazi, como que a gente consegue visualizar melhor, mas todas essas relações, tanto na família, no âmbito doméstico, ou no âmbito da relação íntima de afeto, aplica-se a Lei Maria da Penha. Sim. Outro dia eu conversei com a doutora Renata, né, que é delegada da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, e ela até nos indicou aqui ótimos sites de informação, cartilhas, né, para criança e adolescente. E esses sites, eles mostram, né, quais são os telefones de acesso a quem quer ajudar, como que ocorrem os problemas, e assim vai. Muitas informações excelentes. Para essa delegacia, né, de violência doméstica, existe algum canal de comunicação que vocês têm no ar, que é de fácil acesso à sociedade? No mês de março, foi lançado pelo governo de Minas um aplicativo bem interessante que chama MG Mulher. O que é esse aplicativo? Ele traz todos os serviços de apoio daquela mulher, as delegacias de polícia, as unidades da polícia militar, esses centros de atendimento à violência contra a mulher. Então, todos esses serviços de apoio estão disponíveis no aplicativo. Eles trazem também vídeos informativos com informações, né, sobre as formas de violências, como denunciar, informações sobre as medidas protetivas. Então, tem diversos vídeos ali informativos para a mulher se conscientizar de todo o contexto da lei da violência doméstica. E o mais importante, o aplicativo traz também a possibilidade da mulher criar uma rede colaborativa. O que é isso? A mulher pode cadastrar quantas pessoas ela quiser. Então, ela vai cadastrar vizinhos, amigos, familiares. E numa situação de emergência, ela pode gerar um alerta para essa rede colaborativa. O que é isso? As pessoas recebem, ao mesmo tempo, todas as pessoas cadastradas, uma mensagem por SMS com um pedido de ajuda e com a localização daquela mulher. Então, eles podem se deslocar até, né, o local que a mulher estiver para ajudá-la. Ou até mesmo acionar a polícia militar, se for o caso. Então, esse aplicativo realmente é uma importante ferramenta aí no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e está disponível nas plataformas tanto da Android quanto da iOS de forma gratuita. Eu acho que assim, demorou, né, um aplicativo. Uma certa vez eu vi um trabalho feito em escola, do ensino médio, e as alunas desenvolveram um app que tinha um botão de pânico. Uhum. Então, só que esse botão de pânico, ele ligava direto à polícia.
Então, a polícia tinha a localização da pessoa que tinha acionado o botão de pânico e ia até essa pessoa para socorrê-la. Esse aplicativo não tem mais, né? Não, hoje o botão do Pânico em Minas Gerais não, que a gente tem essa possibilidade da rede colaborativa, de forma que a mulher noticia esse pedido de ajuda para as pessoas, né, que estão cadastradas, e essas pessoas podem sim acionar a polícia, se for o caso. Então, não seria a mulher que vai acionar, mas né, ela não seria responsável por acionamento, mas essas pessoas da rede colaborativa, se entenderem necessários, poderiam sim acionar a polícia. Existe crime também, por exemplo, o Gustavo é um participante nosso aqui da live que está perguntando. Que é importante colocar que, por exemplo, uma mulher que agride outra mulher é considerado também a Lei Maria da Penha? Numa relação homossexual, assim, são duas namoradas, né, duas companheiras ali, sim, aplica-se a Lei Maria da Penha. Num caso de irmãs, uma violência familiar, irmãs, mãe e filha, via de regra, entende-se que não aplica essa Lei Maria da Penha. Apesar de ser uma violência familiar, a gente não teria esses mecanismos ali da Lei Maria da Penha por não ser uma relação, uma violência baseada no gênero. Então, esse é o Sim. entendimento que tem sido aplicado hoje nos juizados de violência doméstica aqui. E em relação às vítimas de intolerância, a gente. Quem são essas vítimas de intolerância? Uhum. No ano de 2018, né, a Polícia Civil criou uma delegacia especializada na apuração desses crimes de intolerância, que seja uma intolerância mas na religião, na raça, em qualquer questão de preconceito, de intolerâncias realmente, existe uma delegacia especializada. Então, Sim. a notícia de crimes ali em E há razão... muita ocorrência quando acontece isso? Sim, sim. A gente recebe notícias, né, de crimes de racismo, de injúria racial, de qualquer discriminação em razão de questões específicas, elas são de atribuição da DECRIM, é uma delegacia relativamente recente, né, que tem hoje 2 anos praticamente. Então, a gente tem observado um crescimento das denúncias e da demanda que chegam para a delegacia. Então, a gente recebe ocorrências que a própria pessoa procura a delegacia para noticiar algum tipo de discriminação que ela sofreu, e também denúncias do Disque 100. Então, qualquer denúncia que chega no Disque 100, há uma discriminação por conta da orientação sexual, ou em razão da identidade de gênero, bem como em razão da cor daquela pessoa, da raça da pessoa. Então, tudo isso é apurado para essa delegacia e a gente observa, sim, um crescimento das denúncias que tem aportado. Acho que as pessoas também têm ficado não aceitando qualquer tipo de discriminação e de preconceito e levando isso ao conhecimento das autoridades para a apuração dos fatos. Hoje em dia, né, assim, no meu tempo, assim, de adolescente, né, início de vida adulta, a gente via muito, assim, as pessoas, uma xingava a outra no meio da rua, né, aí eu tô falando só de mulher, não, mulher, homem, qualquer pessoa. E Uhum. isso passava batido, né, hoje em dia, você tá numa fila do supermercado, acontece uma discussão e há algum xingamento, alguma palavra mal colocada ali, até por uma questão de desabafo, né? As pessoas andam muito intolerantes, muito desrespeitosas mesmo. E Uhum. aí a pessoa fala lá qualquer coisa, xinga lá de qualquer jeito. Isso pode ser considerado um crime, da pessoa ir numa delegacia, fazer uma denúncia? Dependendo da situação, sim. Lógico que a gente tem que analisar o caso concreto, ver quais foram os xingamentos, quais foram as palavras utilizadas, mas a gente vê se foi uma questão ali de um preconceito, de uma discriminação, é possível sim, dependendo da situação, realmente até ser preso em flagrante delito, né? Então, hoje as pessoas estão mais informadas dos seus direitos, né? Informada dessa questão criminal. Hoje, a discriminação, por exemplo, em relação à questão de orientação sexual,
aquela homofobia, né? Ela é criminalizada Uhum. e equiparada ao racismo. Então, realmente, é preciso ter cuidado, né, na hora de proferir esses xingamentos, porque se for configurada ali uma discriminação, um preconceito, a depender da situação, realmente pode ser preso em flagrante e vai responder criminalmente por aquele fato. Porque para quem sofre o preconceito é muito. Às vezes, para quem profere a palavra não dói, mas para quem É sofre, para verdade. quem recebe, isso pode ser muito doloroso e muito sofrido. Então, a lei ela traz essa possibilidade, sim, de responsabilizar, né, esse tipo de conduta. Eu queria muito abrir aqui, doutora Isabela, para que as pessoas fizessem perguntas, né, para interagir conosco. Se alguém tiver alguma pergunta que a gente ainda não tocou no assunto, alguma dúvida, eu acho que é importante, né, as pessoas participarem aqui Claro. conosco. Tem alguém, gente, querendo fazer pergunta ou esclarecer alguma dúvida? Manda aqui para a gente a pergunta, para a gente estar interagindo com vocês. Nas cidades do interior, que não tem a delegacia especializada, né? Normalmente tem uma, duas delegacias, né, para atender tudo. E essas pessoas da polícia, elas são treinadas? Como que funciona essa questão aí? Porque quando fala de uma delegacia especializada, eu acho que já está tratando de identidades mais frágeis, não é isso, doutora Isabela? Isso, hoje a Polícia Civil tem aproximadamente 73 delegacias especializadas em atendimento à mulher no estado, né, que tem toda uma equipe preparada para receber essas mulheres em situação de violência e fazer todo o procedimento cabível. E nas Uhum. demais cidades, todas as delegacias elas estão preparadas sim para receber essas denúncias. Então, as delegacias especializadas geralmente estão em cidades maiores, de um porte um pouco maior. E nas demais cidades, a delegacia do local ali, ela está sim preparada, ela tem policiais que recebem treinamentos para receber esse tipo de denúncia e de aplicar toda a legislação prevista, né? Todas as garantias que a Lei Maria da Penha traz, a delegacia está apta, sim, a atender e efetivar o direito dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar. Sim. Outro dia nós tivemos também aí na mídia, não sei se você viu, uma família estava em casa, estão, né, em quarentena, a mãe com a criança no colo e o pai completamente transtornado com uma arma na mão. E aí os policiais invadiram a casa, alguém chamou a polícia e a pessoa, ou foi a mulher mesmo que chamou e abriu a porta, agora eu não me lembro desse detalhe. E aí esse cara que estava completamente desnorteado lá, ele começou a xingar e a brigar e tal. E aí no outro dia ele não lembrava de nada, porque ele estava tomando uma medicação e ingeriu álcool. E ele ficou muito doido. Aí, no caso desses, a mulher dele falou que não ia fazer a denúncia dele, mas ele foi processado porque ele desacatou os policiais. Mas no caso desse, é um flagrante, os policiais presenciaram ele lá agredindo a esposa, a filha pequena, ameaçando com arma. Nesse caso, mesmo a esposa não querendo fazer a denúncia, ele não toma um processo? Então, a gente tem que analisar de fato para ver qual que foi o crime que ele praticou. No direito penal, a gente tem ações que independem da vontade da vítima e há outros crimes que a vontade da vítima deve ser levada em consideração. Eu vou dar um exemplo para deixar claro. Nos crimes sexuais e nos crimes de lesão corporal, a mulher ela não tem poder de não querer que o agressor responda criminalmente. Então, ela foi agredida fisicamente, ele tem lesões, ainda que ela não queira, vamos dizer assim, processar, entre aspas, né, aquele agressor, ele vai responder criminalmente, porque é uma ação pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima. No crime de ameaça, a mulher tem que representar, ela tem que manifestar interesse que aquele autor seja responsabilizado criminalmente
para que a gente possa tomar as providências criminais. E há Entendi. outros crimes, como a injúria, né, quando ocorreu xingamentos em face daquela mulher. A crime de ação penal privada. A mulher precisa ingressar com uma queixa-crime, então através da Defensoria Pública ou através de um advogado para responsabilizar aquele agressor criminalmente. Então a gente tem que analisar qual foi o crime. Ele estava armado, mas ele tinha a posse da arma, a arma estava regular, então, e se foi só uma ameaça e ele tinha a posse da arma, por exemplo, e a mulher não representa em razão da ameaça, não é possível efetivar uma prisão em flagrante. Entendeu? E em relação à conduta do autor contra os policiais, isso também é de ação penal incondicionada, ele vai responder pelo desacato, né, pela resistência, se for caso, desobediência. A gente tem que analisar o que aconteceu, ver a ocorrência, ouvir as testemunhas, mas, então, dependendo do crime, a gente depende da manifestação de vontade daquela mulher, ela precisa requerer a providências, né, em face do agressor, e há crimes que não, há crimes que ocorreu o delito, mesmo que ela não queira, o autor vai ser responsabilizado. Infelizmente, há crimes de tentativa de feminicídio que no tribunal do júri a mulher ela não quer que o agressor seja responsabilizado por crimes gravíssimos, mas a vontade dela naquele momento não vai ser decisiva, porque é uma ação penal incondicionada. Ótimo. Doutora Isabela, nós estamos ficando aqui com o tempo esgotado. Infelizmente, porque são muitas as informações, todas elas super importantes da gente saber e muito ganho, né, para a gente, como cidadão comum, entender como funciona o trabalho da polícia, como que as pessoas devem encaminhar, né, num caso desses aí de violência. Então, eu queria que você fizesse novamente aí, por favor, uma menção aí, falasse o telefone, no caso de se você está assistindo, vizinho seu sendo agredido, na rua, seja lá o que for, qual o telefone que a pessoa deve procurar, qual delegacia que ela deve procurar, porque eu vi aqui que algumas pessoas entraram depois, que a gente já tinha falado sobre isso. Aí eu queria fazer essa menção para poder finalizar, pode ser? Claro, claro. Uma situação realmente de violência, de emergência, que está acontecendo naquele momento, ou que acabou de acontecer, a Polícia Militar deve ser acionada, né, através do 190. Eu quero fazer uma denúncia de forma anônima, eu tenho conhecimento, eu suspeito que minha vizinha, que minha amiga vem sendo vítima de violência, eu não quero me identificar. A gente tem o 180, que é um canal disponível para denúncias, que a pessoa pode tanto se identificar ou não, pode fazer de forma anônima. E as delegacias de polícia de todo o estado estão à disposição para receber, né, as mulheres em situação de violência, as pessoas idosas com deficiência, as crianças e adolescentes que tiverem notícias, né, de maus tratos, de qualquer tipo de violência ali praticada, as delegacias estão disponíveis para fazer o atendimento e registrar a denúncia. Em Belo Horizonte, a divisão na qual eu estou hoje, ela fica na Avenida Barbacena, número 288, no Barro Preto, e a gente funciona ali 24 horas em regime de plantão. Então, durante todos os dias da semana, 24 horas por dia, a gente tem policiais ali para receber as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. E é sempre importante ressaltar a importância do comprometimento de todas as pessoas da sociedade para combater e enfrentar a violência contra os grupos vulneráveis, né? Todos nós temos um papel muito importante, né, nesse combate. Com certeza. Doutora Isabela, no mais, eu gostaria de te agradecer muitíssimo pela disponibilidade de estar aqui hoje falando conosco, tá? E que possamos, em outras ocasiões, falar novamente, né? À medida que for tendo dúvidas aí das pessoas. E te agradecer, muito mesmo, tá? Eu que agradeço, Grazi. Obrigada pela oportunidade e pelo convite. Tá ok, muito obrigada. E agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo também, tá bom?